Bom dia, hoje abordaremos o tema Revolução Inglesa, que teve um grande marco cultural para a Inglaterra. E também falaremos sobre seu antecedente, dinastia Stuart e Tudor. Revolução Puritana e Guerra Civil, restauração da dinastia Stuart, República de Oliver Cromwell e Revolução Gloriosa. Vamos com o repórter João Vitor Neves, que está na cidade de Newcastle, na Fundação Histórica. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Liris. Eu já estou aqui na cidade de Newcastle e já conversei com o professor Heisenberg. Bom dia, professor. Bom dia, João. Bom dia a todos os telespectadores. O senhor poderia nos falar um pouco da Revolução Inglesa? Bom, a Revolução Inglesa trouxe para a Inglaterra uma reformulação política por meio de uma guerra civil e atuação do parlamento. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista e agora voltaremos com os nossos apresentadores. Obrigada, João, pela sua entrevista. Agora, com as explicações do professor Heisenberg, podemos continuar com nossas conclusões. A Revolução Inglesa teve em suas jornadas várias tentativas de acabar com o parlamento. Os burgueses, cansados da ditadura católica, resolveram apoiar o rei Henrique VIII e sua filha Elizabeth durante a reforma anglicana colocada por eles. A reforma anglicana teve como seu principal objetivo acabar com a Igreja Católica e reivindicar as terras. Assim, os burgueses ficando com o lucro e ficando com grande influência na chamada Câmara dos Comuns, uma das câmaras do parlamento inglês. O problema dessa força adquirida pelos burgueses estava relacionado ao puritanismo, que era a religião apoiada por eles. Os monarcas perceberam que se eles não freassem os burgueses no campo político, a monarquia estaria fadada à ruína. O primeiro monarca a reagir foi Jaime I, que tomou duas medidas eficazes. A primeira, aumento de imposto, e a segunda foi formação de monopólio. E também deflagrou uma perseguição aos puritanos. Confrontado pela Câmara de Comuns, resolveu dissolver o parlamento. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Ei você mesmo, que fica com fome depois que chega do serviço, compre rápido, é rapidinho, é rapidez. Sweet of your life. Com a programação normal. Continuando, com a morte do rei Jaime I e com a ascensão do rei Carlos I, houve uma nova tentativa de acordo entre a coroa e o parlamento para aumento de impostos, mas o parlamento não aceitou. Em 1640, Carlos I entrou em conflito com a Escócia, precisando do dinheiro dos burgueses, assim convocando o parlamento. Então, ao contrário das outras vezes, os burgueses se prepararam para enfrentar a coroa e a nobreza. Oliver Cromwell, junto com seu exército de cabeças redondas, se reuniram para combater a nobreza, assim começando a revolta puritana. Para entender melhor sobre esse assunto, vamos a uma videoaula com o professor Netol, feita exclusivamente para o Jornal Descomplica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Revolução Puritana que ocorre na Inglaterra no século XVII. Ela faz parte das chamadas Revoluções Inglesas do século XVII. Especificamente, a Revolução Puritana ocorre entre 1642 e 1649. Qual que é o contexto? O que está acontecendo na Inglaterra? Os reis Jaime I e Carlos I são fundamentais para que se possa entender essa revolução. Quais são as características básicas desses dois reis que pertencem à família Stuart, que veio após a família Tudor, após o fim do reinado da rainha Elizabeth? Esses reis, eles eram anglicanos, assim como a rainha Elizabeth, anglicana, e, consequentemente, eles perseguiam puritanos. Então, reis anglicanos versus os puritanos ingleses. Os puritanos eram perseguidos. Além disso, esses reis tiveram constantes atritos com o parlamento, ou porque não obedeciam o parlamento, ou porque, por exemplo, promoveram seta para cima, aumento dos impostos,
sem o consentimento do parlamento, sem a autorização do parlamento, que é uma tradição na Inglaterra, desde a Magna Carta, desde o século XIII, fala-se em parlamento na Inglaterra. Então, o rei deveria obedecê-lo. E esses reis também, em última instância, o Carlos I promoveu a dissolução do parlamento. Ele dissolve o parlamento. Então, são exemplos de atritos desses reis, ou com os puritanos, ou com o parlamento. O resultado é a eclosão da Revolução. Então, o que nós temos na Revolução propriamente dita? O parlamento, que se une com a burguesia. Por quê? Porque grande parte da burguesia inglesa é puritana, segue a religião puritana. Então, o parlamento se une com a burguesia e se une com os puritanos. Lembrar que nem todos os puritanos são burgueses, então puritanos de outras camadas sociais também vão se unir. Então, esse grupo aqui se une contra, vamos lá, o rei. Então, o parlamento contra o rei, a nobreza apoia o rei, a burguesia está contra essa nobreza que apoia o rei, e nós temos aqui anglicanos, o próprio rei era anglicano, a parte da nobreza inglesa era anglicana, então tem os anglicanos junto da nobreza, junto do rei, contra puritanos aqui desse lado. Então essa é a configuração básica do processo. O líder, o homem mais importante que liderou o grupo do parlamento, chama-se Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell foi fundamental porque ele criou um exército para este grupo aqui, exército baseado na meritocracia. Então os postos de comando eram dados aos homens que merecessem o comando, que mostrassem força, bravura e coragem, e com esse exército, que passa a ser chamado de New Model Army, o grupo do parlamento vence o grupo do rei, sendo o rei Carlos I, que reinava nesse momento, executado no ano 1649. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. E agora, para finalizar, uma videoaula com Bruno Bart. Obrigada pela audiência. Tenham todos uma boa semana.